E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, no deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui com os teus filhos, com a tua filha, para meditar na tua palavra, aqui nesta casa de recuperação. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, que o Senhor possa nos ensinar através da palavra que acabamos de ler, que fala sobre Miriam. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu tenho ministrado, vocês têm acompanhado pelos DVDs que eu envio para vocês. De quinta-feira eu tenho falado sobre as mulheres da Bíblia. E cada quinta eu tenho ministrado, missionário, acerca de uma personagem, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. E algumas, elas deram muito bons exemplos, né? Foram mulheres que a vida delas, a postura que elas tiveram, a oração que elas fizeram, o posicionamento, foi algo impressionante. Terça-feira agora eu preguei sobre Ana. Mesmo não sendo quinta, eu ministrei sobre Ana. E Ana, por exemplo, foi uma mulher extremamente exemplar. Porque Ana, ela orou a Deus, clamou ao Senhor para ter o filho, que foi Samuel. E Ana teve um detalhe muito interessante. Quando ela foi no santuário e o sacerdote ali falou para ela, olha, vai em paz, Deus de Israel conceda a tua petição, ela acreditou naquela palavra. E quando ela voltou para a casa dela, antes de qualquer coisa, antes de receber a vitória, antes de estar grávida, ela já estava agradecendo a Deus e louvando ao Senhor. Eu preguei isso na terça e na própria terça mesmo eu fui abençoado por Deus, por uma causa. Glória a Deus. Estava orando por uma causa, nós fomos no monte, fui eu e o evangelista Odair, subimos no monte para orar na terça, e quando eu desci do monte, eu tinha clamado a Deus algo lá, tinha apresentado uma situação ao Senhor, e eu quando desci do monte, eu cheguei para deixar o Odair, eu fiz uma oração agradecendo a Deus, porque nós chegamos bem, e já agradeci a Deus pelaquela vitória, falei assim, vai dar certo. Sabe quando você fala, vai dar certo, sem nada ter acontecido? Eu louvei a Deus sem ter acontecido. Queridos, eu acabei de orar. Deu 2 minutos, eu peguei e recebi uma resposta de Deus. Amém. Que tinha dado certo. Que tinha acontecido aquilo que eu tinha orado. Ou seja, eu aprendi com Ana que você deve agradecer antes de acontecer o milagre. Isso é fé. Amém, queridos? Amém. Ontem eu falei sobre Miriam na igreja. E Miriam, ela é um exemplo muito interessante, porque Miriam, ela dá os 2 exemplos para nós. Do que nós devemos copiar e o que nós não devemos copiar. Geralmente nós somos assim. Geralmente nós temos algumas coisas em nós que você deve copiar. Existem outras coisas que você não deve copiar, porque a gente tem algumas coisas nós fazemos certo e outras coisas nós não fazemos. Tá certo que às vezes nós erramos muito mais do que acertamos, né? No caso de Miriam, ela muito mais, ao meu ver, deu exemplos de situações que nós não podemos copiar do que até exemplos positivos. Então, ela deu um bom exemplo, por exemplo, quando o seu irmão nasce. Diz lá em Êxodo capítulo 2 que ela foi ali, vendo onde o seu irmão iria parar, dentro do cestinho, que era Moisés, e ela teve coragem de falar com a filha de Faraó. Ela teve a direção de Deus de falar com ela, ou seja, ela foi uma mulher direcionada por Deus. Mas quando a gente começa a ver a evolução da história de Miriam, a gente percebe que aquela Miriam que aparece em Êxodo capítulo 2, que demonstra coragem, que demonstra fé, por exemplo, esta Miriam, o que o texto está dizendo aqui em Números? Ela morreu antes de entrar na terra prometida. Aqui vai dizer que ela estava em Cádiz. E Cádiz era bem perto do local onde eles entrariam para tomar posse da terra. Tenta imaginar, Miriam, ela é irmã de Moisés,
Essa Miriam, ela caminhou 40 anos no deserto e tão perto da bênção, ela morre, sem antes viver a bênção. O texto fala que ela morre no deserto e ela foi sepultada no deserto. O que mais fala? Fala só isso. Só isso. Por que ela não entra na terra? Por que Miriam não vive a promessa de Deus? Porque a promessa de Deus era que entrasse na terra. E eu começo a ver nesse texto, e tantos outros exemplos na Bíblia, e também nas pessoas que eu conheço, pessoas que chegam tão perto da bênção, tão perto. A bênção está ali, ó. E elas perdem a bênção. E às vezes nós perdemos a bênção por um detalhe. Tem pessoas que já passaram aqui dentro, irmão Adriano, que ficaram aqui tratando, indo tão bem, tão bem. E um detalhe que aconteceu, a pessoa perdeu a bênção. Às vezes uma conversa, às vezes uma discussão que acontece, às vezes é uma ligação que a pessoa recebe e parece que a cabeça vira e a pessoa que estava tão perto de ser abençoada, ela sai da direção de Deus. Então Miriam foi uma mulher, tem um aqui mais para trás, vai dizer que, por exemplo, Moisés ele casou com uma mulher e ela se levantou contra Moisés e ela ficou leprosa. Por 7 dias ela ficou fora do arraial e Deus teve misericórdia e curou. E mesmo assim, ela vendo estas coisas, ela tendo essas experiências, percebe que ela não entra na terra. Ela chegou perto, mas chegar perto, gente, não é entrar na terra. Você vê a terra, não é a mesma coisa de você entrar na terra. E o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que todos nós aqui, nós temos uma terra. Nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. E essa promessa, a única pessoa responsável por essa promessa acontecer na tua vida é você mesmo. E eu entendi através da Bíblia que ninguém, nem o inferno pode impedir de nós vivermos a promessa de Deus. Ninguém pode impedir, a não ser que nós não queiramos viver a promessa. Porque Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Esses dias eu ministrei na igreja sobre o filho pródigo, não sei se vocês já assistiram essa pregação. Se não assistiram, vocês vão assistir logo mais. E quando eu preguei sobre o filho pródigo, eu falava justamente isso. Eu acho que o Adriano estava na igreja? Estava, né? Eu estava justamente pregando sobre isso. Que o pai, ele poderia dizer, não filho, não vou te dar a tua parte na herança. Você vai ficar aqui. Eu quero o melhor para você. Mas o pai da parábola, que representa Deus, o que ele fez? Você quer a tua parte? Então está aqui a tua parte. Porque você fez essa escolha. E olha o quanto ele sofreu na vida. Até, diz a Bíblia, que ele caiu em si e ele voltou. E quando ele voltou, ele foi restaurado. Então Miriam, ninguém impediu dela entrar na terra prometida. O inferno não impediu dela entrar na terra prometida. O maior inimigo de Miriam foi ela mesma. O maior inimigo que você vai enfrentar quando você sair daqui, ou até para você permanecer aqui, o maior inimigo é a tua vontade. É você mesmo. É o teu temperamento. É o teu jeito. É a tua cabeça dura. É as tuas opiniões que são formadas. Então ninguém impediu Miriam. Quem impediu dela entrar foi as suas escolhas. E foi o seu posicionamento. Por isso que nesta manhã, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, Deus não quer que você chegue até a porta e não entre. Deus não quer que você morra no deserto. Deus quer que você passe pelo deserto e que você entre na terra prometida. Amém, queridos? Deus não quer que você simplesmente interrompa aquilo que você começou lá atrás e só Deus sabe como tem sido difícil para você. Como foi difícil, por exemplo, tomar a decisão para vir para cá. Como foi difícil. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui relutaram, pensaram 1, 2, 3 vezes, até que de repente veio. E está aqui já. Qual que é o tamanho do deserto? São 6 meses, 1 ano, o tempo que for preciso. Eu vou passar aqui dentro. É o meu deserto, mas eu não vou morrer aqui dentro. Eu vou passar por esse deserto e eu vou entrar na terra prometida em nome de Jesus. Porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então não deixa que nada, não deixe que ninguém, e nem você mesmo, seja o impedimento de você entrar na terra prometida. Por que a história de Miriam acaba aqui, irmãos? Não tem mais nada.
Por quê? Porque ela não entrou na terra prometida. E Deus não quer que a nossa história se interrompa antes de nós vivermos as promessas dele para a nossa vida. Amém? Então que cada um possa aguardar essa palavra e que em nome de Jesus nós possamos vigiar para não perder a promessa de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã?